Você acompanha agora ao vivo pela TV Assembleia o primeiro dia de sabatina dos candidatos indicados à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. No total são 22 candidatos e hoje 3 deles serão sabatinados. Vale ressaltar que a ordem da sabatina vai obedecer à ordem de inscrição. Mais informações nós vamos com a repórter Larissa Lacerda. Larissa. Gabriela, estamos aqui com o jornalista e deputado estadual Cláudio Vereza. Ele é o primeiro candidato a ser sabatinado no processo de escolha do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Por que o senhor quer ser conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo? O senhor tem 2 minutos. Porque após 43 anos de vida dedicada às causas públicas, 6 mandatos de deputado estadual, 2 anos como presidente dessa casa e gestor dessa casa, eu me sinto preparado para contribuir em outro campo de atuação, quer seja o do Tribunal de Contas como conselheiro. Adquiri essa experiência e me sinto preparado para dar continuidade a esse trabalho, sempre à disposição das causas da população do Estado do Espírito Santo, meu estado de coração. Essa experiência me deu equilíbrio, me deu discernimento, me deu bom senso, me deu condições de maneira serena atuar como conselheiro do Tribunal de Contas, contribuindo para esse processo de reconstrução do Estado do Espírito Santo após um longo período de 3 mandatos de governos desastrosos, com desequilíbrio de contas, com dificuldade de pagamento de servidores, enfim. Nós estamos há pouco tempo reconstruindo esse Estado e o Tribunal de Contas tem muito a contribuir para esse processo de reconstrução, transformando o Espírito Santo num Estado grandioso na conjuntura da Federação Brasileira. O senhor ainda tem um tempinho a ser utilizado. O senhor quer fazer uso da palavra? O tribunal, ele hoje é um tribunal já revitalizado, já reconduzido ao seu papel constitucional e tem um plano estratégico já definido e creio que poderemos contribuir para implantar esse plano estratégico e, aos poucos, ir atualizando as novas legislações que têm surgido. Obrigada pelas informações. Gabriela. Obrigada, Larissa. Eu ressalto ainda que todas as sabatinas serão transmitidas ao vivo por uma determinação da mesa diretora. Os candidatos também terão o mesmo tempo para fala durante a sabatina. Acompanhe os trabalhos. A Assembleia Legislativa, num trabalho maravilhoso dos nossos funcionários que trabalham na TV Assembleia. A sabatina está sendo transmitida ao vivo para a TV Assembleia e os outros meios de comunicação ligados à Assembleia Legislativa. Havendo quórum legal, declaro aberto o trabalho da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Eu penso nesse momento a leitura para depois discussão da ata da sessão anterior. Ata da 8ª reunião extraordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 17ª legislatura. Aos 10 de setembro de 2013, às 13 horas, no plenário do Dr. Dirceu Cardoso, reúne-se a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, com a presença do senhor deputado José Esmeraldo, presença do senhor deputado Gilcinho Lopes, senhor deputado Jamir Malini e do senhor deputado Glauber Coelho. Ausente, senhor deputado Euclério Sampaio, senhora deputada Luzia Toledo e senhora deputada Lúcia Dornelas. Afastado, o senhor deputado Dari Pagung. Presente, o senhor procurador Dr. Gustavo Messon e Dr. Rafael Fracalossi Menezes. Presidindo a reunião, o senhor deputado Ataíde Armani. Havendo quórum, o senhor presidente deputado Ataíde Armani solicitou à secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. A ata lida e aprovada pelos senhores deputados e deputadas.
conforme registrado em ata taquigráfica. Expediente, não houve no período. Ordem do dia, definição do rito das arguições dos candidatos ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, sugeriu que a arguição dos candidatos ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo siga o seguinte rito. Primeiro, forma do artigo 102, capítulo do Regimento Interno. As reuniões terão a duração máxima de 3 horas, podendo, na forma do artigo 103 do mesmo diploma legal, serem prorrogadas por mais 1 hora. Segundo, o candidato ou candidata terá direito a 10 minutos para sua explanação, podendo esse tempo ser prorrogado a requerimento do candidato ou candidata ou de parlamentar, por igual período. Terceiro, cada parlamentar poderá arguir o candidato ou candidata com o máximo 3 perguntas de até 2 minutos cada um. Quarto, o candidato ou candidata disporá de um prazo de 2 minutos para responder a cada uma das perguntas. Os casos omissos serão deliberados pelo plenário da comissão. Sexto, a tréplica de cada candidato será de até 1 minuto, conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, colocou em discussão, encerrada em votação, aprovada por unanimidade, conforme registrado em ata taquigráfica. Comunicações não houve, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, deputado Ataíde Armani, encerrou a reunião às 13h40, convidando seus pares para a próxima, que será ordinária no dia 16 de setembro, às 13h30, no plenário Dr. Rui Barbosa, dessa Casa de Leis, e para considerar lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Como voto, o deputado Jamir Malini. Favorável. Deputada Lúcia Dornelas. Aprovado como lido. Deputado Zé Esmeraldo. Eu também acompanho a ata como lida, aprovado por unanimidade dos deputados presentes à sessão. Convido a participar da mesa também o deputado Genivaldo Lievre, já se encontra na mesa o deputado Dr. Hércules e também o deputado Rodrigo Coelho, que penso que nos honra aqui, sentado aqui na mesa dos trabalhos. Agora, você deve fazer o seguinte, fala quem são os membros efetivos da comissão de coisa importante. Tá? Quem são os membros efetivos? Eu quero registrar ofício enviado, antes da gente continuar a passar a ordem do dia, ofício enviado pelo deputado Gilson Lopes, justificando a sua ausência na reunião, tendo em vista que o mesmo estará participando como testemunha em favor do Ministério Público de júri que acontece no município de Cachoeiro do Itapemirim. Quero deixar registrado em ata. Também ofício do deputado Cláudio Vereza, e eu gostaria até de colocar em discussão, encaminhando a essa comissão um ofício solicitando um pedido de agrupar ao processo 2 certidões que, por atraso do Tribunal de Justiça, chegaram ontem às suas mãos. Inclusive, houve um comunicado do Tribunal de Justiça que o atraso das mesmas foi por culpa daquele tribunal. E eu não poderia, como pessoa democrata que sou, de acolher o ofício do mesmo. Mas, mesmo assim, eu coloco em apreciação para os membros dessa comissão esse requerimento do deputado Cláudio Vereza. Em discussão, não havendo discussão em votação. Deputada Lúcia Dornella. De acordo. Deputado Zé Esmeraldo. Deputado Jamir Malini. Eu também voto pelo acolhimento devido ao atraso por culpa não do candidato, mas sim do emissor desses ofícios. A Secretaria para anexar ao presente processo. Eu quero, a pedido do deputado Zé Esmeraldo,
cadê os membros? Pediu para justificar que Cadê ele os está membros? presidindo a Comissão de Agricultura, uma audiência pública. Eu quero deixar registrado que os membros efetivos da Comissão de Finanças, além do deputado Ataíde Armani substituindo o deputado Sérgio Borges, por ele ser candidato e presidindo os trabalhos, deputado Jamir Malini, deputado Glauber Coelho, que são suplentes do deputado Sérgio Borges e do deputado Dari Pagum, que são candidatos. Os outros membros efetivos, deputado Zé Esmeralda, deputada Luzia Toledo, deputado Euclério Sampaio e deputada Lúcia Dornelas. São esses os membros efetivos da Comissão de Finanças. E o deputado Glauber Coelho, ele não está presente, está presidindo a Comissão de Agricultura, mas tenho certeza que, terminando, ele estará aqui presente. Ordem do dia. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores candidatos, cidadãos e cidadãs do Estado do Espírito Santo, esta Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle, Tomada de Contas, tem a honra e o papel histórico de proceder, a partir dessa reunião, à arguição dos 22 candidatos e candidatas inscritos e inscritas para a disputa da vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aberta em razão da aposentadoria do ex-conselheiro Marco Miranda Madureira. Fato este comunicado na forma regimental a este Poder Legislativo através do ofício de número 301/2013, protocolado no gabinete da presidência deste Poder Legislativo no dia 4 de junho do corrente ano. Este ofício encontra-se publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 11 de junho do corrente ano, juntamente com o comunicado de abertura da vaga, este firmado à mesa diretora desta Casa. A partir das publicações no Diário do Poder Legislativo, do dia 11 de junho do corrente ano, as inscrições para candidatos e candidatas foram abertas, resultando nas seguintes indicações, listada por ordem cronológica de suas protocolações. Primeiro, deputado Cláudio Humberto Vereza Lorde. Segundo, Renato Ferraz Martim, que se encontram presentes e serão sabatinados hoje. Terceiro, deputado Dari Alves Pagung, também deve estar chegando, se não está presente já, que também está inscrito e oficializado também para a sabatina hoje. Luiz Guilherme Vieira, Marilene Alves Ferreira, Carlos Roberto Bianchi, Tânia Maria Pires e Pinho, Deusvaldo Resplande de Carvalho, Rodrigo da Rocha Rodrigues, Ivan de Almeida Ferreira Júnior, João Luiz Cota Lovati, Alba Soares de Aguiar, Sérgio Manuel, deputado Sérgio Manuel Nades Borges, João Alfredo de Souza Ramos, Valci Gonçalves da Silva, Márcia Jacó de Freita, Walter Conde Filho, Adailson Fernando de Almeida, Jefferson Luiz Alves, Luiz Renato Azevedo, Marco Antônio da Silva e o deputado Paulo Roberto Ferreira. Comunico que, na forma do regimento interno e o Código de Ética e decoro parlamentar dessa Casa de Leis, os senhores deputados Sérgio Borges, Dari Pagung e Paulo Roberto, membros titulares e suplentes desse colegiado legislativo, estão impedidos de participarem das votações e das discussões sobre a matéria, no âmbito desta comissão. Haja vista estares inscrito como postulante à vaga aberta pela aposentadoria do senhor Marcos Miranda Madureira. Esta comissão, através do edital número 2/2013, publicado no Diário Oficial do Estado e no Diário do Poder Legislativo no dia 11 de setembro de 2013,
bem como na página desta Casa, na Rede Mundial de Computadores, definiu a seguinte metodologia para os trabalhos dessa arguição. Primeiro, na forma do artigo 102, caput do Regimento Interno, as reuniões terão a duração máxima de 3 horas, podendo, na forma do artigo 103 do mesmo, diploma legal, serem prorrogada por mais 1 hora. Segundo, o candidato terá direito a 10 minutos para sua explanação, podendo esse tempo ser prorrogado a requerimento do candidato ou do parlamentar por igual período. Terceiro, cada parlamentar poderá arguir o candidato com o máximo de 3 perguntas, de até 2 minutos cada. Quarto, o candidato disporá de um prazo de até 2 minutos para responder a cada pergunta formulada. 5, os casos omissos serão deliberados pelo plenário dessa Casa. Quero também acrescentar que todo deputado presente à sessão terá o direito, isso já regimentalmente, a também sabatinar o candidato sem direito a voto, mas também terá, no caso aqui, presente a atual sessão, o deputado Genivaldo, o deputado Erco, o deputado Rodrigo Coelho. Determina a Secretaria da Comissão que disponibilize cópias do edital para todos e todas que o desejam, lembrando, entretanto, que o mesmo encontra-se publicado na página desta Casa e na Rede Mundial de Computadores. Antes de passarmos a ouvir e a inquirir o primeiro candidato, comunico aos membros dessa comissão que no dia 16/9/2013 foi protocolado um atestado de licença médica por 7 dias em nome do candidato Luiz Guilherme Vieira, com base no item 5º do edital número 2/2013, que prevê que os casos omissos serão deliberados por este colegiado, submeto ao mesmo a proposta de adiamento de arguição do senhor Luiz Guilherme Vieira, por tratar-se de curto período de licença, sendo a mesma remarcada para a primeira reunião a ser realizada após o término do período de licença. Dessa forma, mantém-se a normalidade do processo de arguição dos candidatos e das candidatas, convocando-se os inscritos e inscritas subsequentes para serem ouvidos até o fim da licença do senhor Luiz Guilherme Vieira, que se expedirá no dia 19/9/2013. E, por isso, coloco em discussão a proposta dessa presidência. Não havendo discussão, em votação a proposta dessa presidência. Como vota a deputada Lúcia Dornelas? De acordo com o pedido. Deputado Zé Esmeraldo. Deputado Jamir Malini. De acordo. Deputado Rodrigo. Suplente. Deputada Luzia Toledo. Aprovado por unanimidade dos presentes a essa sessão. Nesse momento, aprovado, e comunico ao senhor Luiz Guilherme Vieira dessa decisão. Nesse momento, e conforme as normas do edital 2/2013, tenho neste momento, e conforme as normas do edital 2/2013, concedo a palavra ao candidato Cláudio Humberto Vereza Lodi, deputado estadual, pelo prazo de 10 minutos, prorrogável por até mais 10 minutos, a pedido do mesmo. Com a palavra, o nobre candidato. Senhor presidente, colega deputado Ataíde Armani, colega enquanto deputado e enquanto cadeirante e lutador pelas causas desse segmento, desde a década de 80,
demais colegas da comissão, deputado Jamir, deputado Zé Esmeraldo, deputada Lúcia, deputada Luzia, demais colegas presentes que prestigiam esse momento desta casa, deputado Rodrigo Coelho, deputado Dr. Hércules, deputado Genivaldo, Lievore. Minha saudação também aos demais candidatos presentes, Dr. João Luiz Cota Lovati, Dr. Renato Ferraz Martins, Dr. Rodrigo da Rocha Rodrigues, creio que são esses os presentes. Minha saudação a todos os demais. Desculpa, não houve o registro para mim. Há mais uma candidata presente. Obrigado por acompanhar esse momento. Um momento que eu considero histórico para a vida desta casa no que tange à escolha de conselheiro de Tribunal de Contas, ao menos no período em que acompanho a vida dessa casa. Deputado, por favor, um minuto. Eu gostaria de convidar à mesa nosso querido deputado Roberto Carlos, que inclusive é do partido de Vossa Excelência. Saudação. E também marcar a presença aqui do nosso querido Estéreo Conago, presidente da OCB, que se encontra ali na plateia. Obrigado saudação pela ao presença. colega, E se quiser companheiro... sentar aqui no plenário dessa casa, será um prazer. Desculpa, deputado Cláudio Vereza, a intervenção, eu teria que fazer o convite ao nosso deputado Roberto Carlos. Com a palavra. Saudação ao companheiro Roberto Carlos, colega deputado, membro da mesa diretora. Ia também saudar o presidente da OCB Espírito Santo, Colnag, que estava aqui, se não me engano, para outro evento na casa. A saudação aos servidores do nosso gabinete, da assessoria da casa, da assessoria da senadora Ana Rita, da deputada federal Irine Lopes. Minha saudação especial a toda a equipe da TV Assembleia, que está transmitindo ao vivo é sabatina ou é terçatina? É arguição. Melhor usar o termo técnico. Esta arguição. Saudação também à minha querida Tereza, que hoje dedicou a manhã para acompanhar esse momento. Ao querido irmão Ricardo. Enfim, a todos. Minha cunhada Marina, minha querida sobrinha Maria, que acabam de chegar aqui. Dizia que é um momento histórico, porque, se não me engano, pelo menos no período em que acompanho este processo, é a segunda vez que eu vejo uma disputa acontecendo. Em primeiro lugar, porque vários deputados se inscreveram. Normalmente, há, pelo menos nos últimos tempos, apenas um indicado e, por consenso, se escolhe de maneira tranquila, serena, aquele conselheiro. É mais uma indicação. O fato de ter 4 deputados e mais 18 outros candidatos da sociedade fez com que essa escolha seja já registrada na história da Assembleia e do próprio Tribunal de Contas. É inédito, vamos dizer assim, uma quantidade e uma qualidade de candidatos a essa função pública tão importante para a vida de nosso Estado. Foi Rui Barbosa que criou o primeiro Tribunal de Contas, como ministro da Fazenda do primeiro governo da República. Já havia lutas para a criação de uma Corte de Contas antes, no período do Império, mas o grande Rui Barbosa teve a iniciativa de criá-lo, 100 e poucos anos atrás. O nosso país avançou muito no sentido de controlar as contas
fazer com que o serviço público e as contas públicas, o dinheiro público, o erário público seja fiscalizado externamente, e avançou também no sentido de que todo órgão público, todo poder tem que ter seu organismo de controle interno de suas finanças. Controle interno. O nosso Estado, o Tribunal de Contas foi criado há 56 anos atrás. Ainda é jovem, mais jovem do que eu, que tenho 63 anos e meio. O Tribunal Capixaba tem 55 anos de instalação, de início de seus trabalhos. Então ainda é uma instituição razoavelmente jovem, dentro dos 500 anos de vida, pouco menos de 500 anos de vida do chamado Estado, capitania, província, Estado do Espírito Santo. Portanto, há um caminho a percorrer na linha do aperfeiçoamento desta fiscalização externa, que, por atribuição constitucional, é da Assembleia Legislativa e das câmaras municipais, com o apoio, com a assessoria, com a estrutura, com os pareceres prévios ou julgamentos do Tribunal de Contas. Desde a Constituição de 88, e em seguida a Constituição de 89, da qual tive a honra, a alegria e a riqueza de participar na sua elaboração, nos anos 88 e 89, fui deputado constituinte, sou deputado constituinte. Nós tivemos uma série de leis que regulamentaram os preceitos constitucionais e que tem a ver com o papel do Tribunal de Contas, deste chamado controle externo. A 8666, a Lei de Improbidade Administrativa, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, a recente Lei do Ficha Limpa, a Lei de Acesso à Informação, mais conhecida por Lei da Transparência, a Lei de Crimes Ambientais, porque não sei se todos aqui presentes sabem, mas a questão da auditoria ambiental também é atribuição do Tribunal de Contas acompanhar e realizar. A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos e tantas outras que vieram após o período constitucional, período constituinte, que definiram parâmetros para a gestão pública em nosso país, em nosso Estado. Então, vamos imaginar, antes da Constituição de 88, as dificuldades que havia, tanto dos gestores, por parte dos gestores, quanto de quem os fiscalizava, de atuar. Porque não havia legislação clara e objetiva, com os parâmetros claros para essa fiscalização. Agora nós temos um rol. Meu tempo já está acabando. Então, senhor presidente, eu já peço prorrogação do tempo para que eu possa finalizar a minha apresentação. De acordo com o que foi aprovado por essa comissão, o senhor terá mais 10 minutos a partir desse momento. Obrigado, presidente. Fui demais aos entretantos e pouco aos finalmente, como dizia o querido Paraguaçu, o mais conhecido por bem amado. Espero que eu seja sempre bem amado entre todos e todas, embora a unanimidade não seja
das melhores recomendações. Enfim, presidente, demais colegas da Comissão de Finanças e colegas deputados e deputadas. Nesta tarefa explícita de apresentar aos legislativos parecer prévio sobre suas contas, num prazo de 60 dias, no caso do Executivo Estadual e os executivos municipais. Nesta tarefa de julgar as contas dos demais gestores, eu creio que acumulei, nesses 43 anos dedicados às causas populares e públicas. Iniciei essa caminhada no ano 70, quando ingressei numa simples associação pró-melhoramentos do bairro do Aribiri, entre a família chamada de Aribiri City, de tão grande que era aquele bairro. Nesses 22 anos de vida pública como deputado, 22 anos e 7 meses exatamente, como agente público, eu acumulei uma experiência de vida, a ponto de considerar este momento aqui não como um vestibular, não como uma prova, não como a velha sabatina do tempo do ginásio, onde as lições eram tomadas em pleno sábado de manhã, por isso o nome sabatina. Não considero isto aqui uma prova, porque a prova foi dada pela vida, pela experiência de vida e de vida política. Essa é a prova maior pela qual eu passei e tenho passado. O momento mais significativo como legislativo, o momento constituinte, de elaborar a Constituição do Estado, comissão após comissão, e fui vice-presidente da Comissão Constituinte, ainda como um jovem parlamentar, aprendendo como funcionava a casa, mas já apresentávamos naquele momento a bancada de esquerda, a bancada progressista, um projeto de Constituição inteira. Tivemos essa ousadia. Em seguida, os vários governos, ou como oposição, ou como situação, ou como crítico, ou como apoiador governista, passei por todas as nuances de membro deste colegiado Assembleia Legislativa do Espírito Santo. E minha prova de fogo foi assumir a presidência dessa casa no momento mais significativo, creio, da sua história, talvez excedendo-se os períodos de ruptura institucional, golpe de Getúlio, ditadura militar, mas do período democrático, digamos assim, aquele ano de 2003, é, sem sombra de dúvida, para a história do Espírito Santo, o momento mais duro, mais significativo. Porque com apoio majoritário e massivo da população, organizada no Fórum Reage Espírito Santo, nós pudemos contribuir para o que hoje chamamos reconstrução institucional do Estado do Espírito Santo. Como presidente da Casa, auxiliando o governador e o presidente do Tribunal de Justiça, naquele momento duríssimo, em que ninguém acreditava mais que o setor público pudesse se recuperar. Até eu que vivia aqui dentro tinha dúvidas. Tal era o domínio das forças do desinteresse público, das forças que nos dominavam. E com pulso firme
mas dentro de um colegiado de 30 colegas, eu tive, felizmente, o privilégio, duro, mas realizador, de governar essa casa, de presidir essa casa, de coordenar os trabalhos dessa casa, fazendo a virada que até hoje populares me abordam comentando sobre aquele momento. No primeiro ano, fizemos a devolução de 6 milhões de reais. No segundo ano, 10 milhões de reais, para um tempo em que qualquer centavo economizado significava um médico a mais, uma escola a mais, um salário a menos devendo ao servidor do Estado, que tinham 3, 4 meses de atraso. Um homem sozinho realizou isso? Uma mulher sozinha realiza isso? Não. Primeiro com colegiado. Aprendi a trabalhar em colegiado. Segundo, com as equipes técnicas, com as assessorias da casa, da presidência e do mandato. Ninguém realiza nada sozinho. Os heróis são considerados heróis, Caxias, Tiradentes, porque se projetam, mas sempre são membros de colegiados, de coletivos, que lutam, que atuam. Não me considero excepcional. Presidente, não me considero maior ou menor do que qualquer um dos 22 candidatos e candidatas à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. Sou apenas diferente. Não sou técnico, não sou advogado, não sou engenheiro, não sou médico, não sou técnico ambiental, não sou contador, não sou economista, me formei recentemente em jornalismo, com uma prática mais de acompanhamento do jornalismo do que como propriamente jornalista, a não ser nas redes sociais, nessa nova forma, e creio que posso contribuir de maneira decisiva a continuar a implementação do plano estratégico do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas se modernizou a ponto de ter um plano estratégico que está em vias de se renovar, de se atualizar, porque todo plano estratégico tem que se atualizar a cada período, senão ele fica no papel inicial. Ele tem que ser monitorado periodicamente para analisar se aquelas metas, aqueles objetivos estão sendo realizados ou precisam de ajustes. Quero contribuir no tribunal para essa cultura do planejamento que as leis, especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, indicou como caminho da gestão pública. Trabalhar com planejamento, trabalhar com cálculo do que você tem como estrutura, do que você pode realizar e dos desafios que você tem a realizar. E calcular isso no tempo e nas responsabilidades. Aprendi isso no movimento popular já. O movimento popular já fazia planejamento estratégico antes do setor público o fazer. Quero contribuir para isso. E dentro deste planejamento, 2 aspectos eu creio que, com a minha experiência, eu poderia contribuir mais. Um primeiro, com o caráter educativo e orientador do Tribunal de Contas. Os nossos gestores municipais, na cerimônia de ontem, presidente, já diziam assim: que bom, teremos recurso para investimento,
Mas e os projetos? Quem vai elaborar? Como elaborar? E a prestação de contas? O Tribunal de Contas pode incrementar ainda mais esse caráter orientador. E um segundo, no aspecto ambiental, do acompanhamento das auditorias ambientais, que é um dos carismas que eu carrego na minha vida de militante popular e parlamentar. No decorrer, então, da arguição, presidente, eu complementarei minhas ideias e minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência pela compreensão das normas dessa comissão e do horário. Eu agradeço a Vossa Excelência. Se encontra vários deputados inscritos para questionamento do candidato deputado Cláudio. Primeiro inscrito, o deputado José Esmeraldo, que pode fazer seu questionamento de onde está ou usar a tribuna da casa. Fique à vontade, o deputado tem 2 minutos. Pode falar lá da tribuna, deputado, com certeza. 2 minutos. 2 minutos. Queria dar um bom dia a todos. Nosso tempo é exíguo, mas eu queria aqui saudar esse grande parlamentar, esse homem de bem, competente, capacitado, e com certeza seria uma honra para todos nós, 30 deputados da Assembleia Legislativa, se tivermos na corte do Tribunal de Contas um homem da qualidade da estirpe do nosso amigo Cláudio Vereza. Infelizmente, Cláudio, não vou poder falar mais, porque eu tenho que te fazer a pergunta. Ô, Cláudio, eu vou fazer 3 perguntas a você e você responda. Eu não vou interferir. Queria primeiro fazer a pergunta seguinte. O que significa o princípio da moralidade administrativa e o dever de lealdade às instituições? Dois minutos com o deputado Cláudio Vereza. Será pergunta por pergunta, deputado? Eu deixo a critério, nós não decidimos isso, fica... eu acho que seria melhor o deputado Zé Esmeraldo usar os 6 minutos e fazer suas 3 perguntas, e Vossa Excelência usar os 6 minutos e responder as 3 perguntas. Eu acho que seria mais eu vou fazer individual. Vou fazer uma pergunta, depois faço uma e ele responde. Então, com a palavra, o deputado Cláudio, por 2 minutos. Bom, a pergunta do deputado é central na vida pública. O princípio da moralidade é o princípio de respeitar o objetivo central do poder público. O poder público foi criado para atender aos anseios e às necessidades da população. Portanto, esse objetivo é o objetivo central, atender à necessidade, ao serviço à população, no caso, a população capixaba, aqui no nosso estado, dentro das regras definidas por esta sociedade. Leis, textos constitucionais, normas, decretos, etc., etc., toda a legislação. A moralidade é respeitar esse interesse público. Para isso foi criado o poder público, não para servir ao rei, como era na monarquia lá de trás, né, na Revolução Francesa, para servir ao interesse público. E segundo, respeitando as regras definidas pela própria sociedade. Porque quem define as regras é a própria sociedade, de acordo com a época e de acordo com os interesses dessa sociedade, no nosso caso, por meio de seus representantes. O dever de lealdade às instituições. Às instituições. Claro, as instituições são criadas por leis, pela Constituição Federal e Estadual,
e você tem que ser leal a esses parâmetros definidos, de tal forma que não fuja em nenhum momento desses parâmetros definidos. Deputado Zé Esmeraldo. Farei a segunda pergunta ao deputado Cláudio Vereza. Segundo o Código de Ética do Tribunal de Contas do Espírito Santo, implantado pela Resolução 225 de 2010, qual é a atribuição da Comissão de Ética do órgão? A Comissão de Ética, criada pelo Tribunal de Contas, por lei, sua resolução, ela tem o cuidado, a tarefa precípua de acompanhar o trabalho dos conselheiros, dos auditores e dos demais servidores daquela instituição, e em havendo desvio, os mais diversos, apresentar ao colegiado pareceres sobre esses desvios e indicando, inclusive, possíveis penalidades para os que descumprem a resolução que define as tarefas do tribunal e o Código de Ética existente. A última pergunta que eu vou fazer a Vossa Excelência, deputado Cláudio Vereza. O que é a Lei Orçamentária Anual, LOA? A Lei Orçamentária Estadual é uma lei que, tendo sido aprovado o Plano Plurianual de Aplicações, um instrumento importantíssimo para o planejamento de 4 anos, tendo havido a definição das diretrizes orçamentárias na LDO, votada sempre no primeiro semestre de cada ano, no segundo semestre do ano seguinte, o Poder Público, com a aprovação da Assembleia Legislativa, define o seu plano de trabalho para o ano seguinte. Prevê suas receitas, prevê suas despesas, prevê os projetos, planos, ações, de forma detalhada, centavo por centavo, de tal forma que, tendo esta lei aprovada, o Poder Público no ano seguinte terá um plano em sua frente, terá que respeitá-lo, e o Tribunal de Contas, ao fiscalizar, ao analisar as contas daquele ano, vai ter como base, além das leis diversas, vai ter como base este verdadeiro plano que é a Lei Orçamentária Anual, votada geralmente no mês de dezembro do ano anterior pela Assembleia Legislativa. Obrigado pelas suas respostas. Acredito que peguei leve, né? Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. É pela idade. Deputado. Eu gostaria de também registrar a presença do deputado Dari Pagung, que nos honra aqui com a sua presença. Quero também agradecer a presença da esposa do Cláudio, a Tereza. Eu acho que ele já comunicou sua presença. É um prazer tê-la aqui presente com nós, amiga de longa data. Com a palavra, a deputada Lúcia Dornelas. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os colegas deputados, cumprimentar os amigos, a família de Cláudio Vereza, em especial a Tereza e o Ricardo. Dizer que fiquei muito feliz com a sua apresentação, Cláudio Vereza, parabenizá-lo pela apresentação, pelos 22 anos de luta em favor do capixaba. Quero apenas fazer uma pergunta, senhor presidente.
Nós assistimos nos últimos tempos a população indo às ruas cobrar mais agilidade no serviço público, mas também mais transparência no serviço público. E nós sabemos, deputado Cláudio Vereza, que pouco a sociedade conhece sobre o trabalho do Tribunal de Contas. Caso o senhor seja conselheiro, o que o senhor pensa sobre a transparência no Tribunal de Contas? Bom, deputada Lúcia, agradeço a pergunta. Quero registrar as presenças de duas candidatas que eu não pude registrar no início, Marilene Alves Ferreira e Márcia Jaco Freitas. Ambas auditoras, aliás, uma auditora do Tribunal de Contas, substituta de conselheiro, e outra servidora daquela Corte de Contas. Inclusive, deputado, se quiser chegar aqui à frente, as duas candidatas. Peço ao pessoal do painel, se puder projetar agora. Eu fiquei muito empolgado, como bom navegador da internet, quando acessei o portal do Tribunal de Contas de nosso Estado. E percebi, deputada Lúcia, que o caráter de transparência das ações em todos os seus detalhes do Tribunal de Contas está, pelo menos no âmbito da internet, completamente acessível à população nas diversas janelinhas que o site tem, desde a história até detalhes de acesso aos processos que tramitam. Digo que fico empolgado, fico animado, porque quando o presidente da Assembleia, a primeira coisa que eu procurei verificar é como o site da Assembleia transmitia para a população as ações da Assembleia, e vi que era muito limitado. Tudo bem que em 2003 a internet ainda era algo novo. Deputado Dari, também colega candidato a esta vaga do Tribunal de Contas. Alegria vê-lo aqui. E creio que o tribunal avançou muito. Ao definir um plano estratégico, publicá-lo e colocá-lo à disposição, inclusive no site, no portal, e o portal também tem lá a janela do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, percebo que esse caráter, enfatizado pela Lei de Transparência, mais recentemente, ele vem sendo cumprido pelo Tribunal de Contas a contento. E, claro, que é um processo de aperfeiçoamento que deve ser realizado permanentemente, porque as ferramentas de comunicação, hoje, elas mudam, elas surgem, não é a cada século, não, é a cada dia. Então, há que haver um permanente processo de aperfeiçoamento dos processos de tornar transparentes as ações e as tarefas do Tribunal de Contas. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Deputada Luzia Toledo. Quero antes cumprimentar o presidente desta comissão, deputada Taide Armani, todos os demais colegas desta comissão, para eu ganhar tempo. Senão falaria o nome de todos os meus colegas, mas para ganhar tempo, eu quero comentar o nosso colega postulante ao cargo de conselheiro, Cláudio Vereza, né? Estamos 3 mandatos juntos aqui e eu acompanho a vida política do deputado Cláudio Vereza há muito tempo, né? Desde a Assembleia Velha, né? Ou Antiga, e, portanto, vai ser muito fácil fazer as perguntas a ele. Mas quero comentar a todos
as pessoas que estão aqui, os parentes, os candidatos, né? Os nossos técnicos, que são muito importantes, a mídia aqui presente. Quero comentar a todos. Quero comentar os familiares, que nesse momento é muito importante a presença dos familiares aqui. Ele olhando para a neta, olhando para a Tereza, olhando para o irmão, enfim, olhando para a assessoria, se sente mais à vontade, né, deputado Cláudio Vereza? Com certeza. Portanto, eu quero dizer que, acompanhando quase que as palavras do deputado José Esmeraldo, nosso colega aqui nesta comissão, dizer que a figura do deputado Cláudio Vereza faz uma diferença muito grande pela experiência dele e pela qualidade do trabalho que ele faz. Terminou meu primeiro tempo? Eu faço deputado, a pergunta seguida. Eu gostaria que Vossa Excelência, com eu vou fazer 3 perguntas. E amor que eu tenho a Vossa Excelência, se atém às perguntas. Tá bom. Vou entrar agora na pergunta. Quais são, para Vossa Excelência, as ações e mecanismos a serem implementados pelo Tribunal de Contas para garantir maior democratização de sua gestão e transparência de suas decisões? Como aproximar a Corte de Contas da população e entidades da sociedade civil? A exemplo do que fez o Tribunal de Justiça do nosso Estado, abrindo as portas para a sociedade civil. Deputada Luzia, agradeço. Colega de Comissão de Cultura, fazemos uma dobradinha lá na Comissão de Cultura já por 2 mandatos. Democratização do Tribunal de Contas no sentido de acesso à população, de acesso à sociedade civil, creio que seja um desafio muito positivo e muito necessário, embora já haja essa abertura. Mas, devido a um período muito fechado daquela corte, devido a um período muito difícil em termos da sociedade, que mais questionava o tribunal do que o acompanhava, esse é um desafio que Vossa Excelência indica como atual. Essa nova fase do tribunal precisa caprichar e incrementar ações que o faça ir ao encontro da sociedade civil, seja indo à população por meio de audiências, seminários, por meio de visitas, de cursos aos municípios, às regiões de nosso Estado, seja mesmo aqui na própria sede, abrindo a sua sede para atividades junto a essa sociedade civil. Creio que isso é um desafio muito positivo e necessário. Em relação à transparência, essas ações vão facilitar nesta linha, mas também eu já respondi a respeito disso, ampliar ainda mais os mecanismos de tornar acessível à população as ações que o tribunal realiza com seu papel constitucional tão importante. Faço a última pergunta, estou satisfeito com a primeira. Quais as principais medidas que Vossa Excelência tomaria como conselheiro do Tribunal de Contas de imediato em relação à fiscalização dos gastos públicos? Deputada Luzia, eu não pretendo ir para o tribunal como um inovador, uma pessoa que vai fazer acontecer. Eu quero apenas, humildemente, me somar ao processo de reconstrução institucional do nosso Estado. Há um planejamento, quero contribuir para a atualização deste planejamento, deste plano estratégico,
que está previsto até 2015, e, com o meu jeito, com a minha experiência, me colocar como, inicialmente, como um bandeirinha do jogo, não como juiz. São 7 juízes. Eu serei um dos 7, né? E revezarei com os mais experientes a importante tarefa de analisar, fiscalizar e julgar contas de agentes públicos em nosso Estado. Eu me coloco com muita humildade, não como aquele primeiro mandato de deputado em que eu estava cheio de ousadias vindas da luta social. Então, vim com um pouco de arrogância, um pouco de impetuosidade que vinha das ruas, vinha da luta social. Hoje eu me sinto mais tranquilo, menos atrevido, menos achando que vou salvar o mundo com a minha ação individual. A gente salva o mundo com as ações coletivas, com as ações junto ao colegiado, junto aos demais poderes, junto às demais instituições públicas e junto com a sociedade capixaba. Estou contemplada, presidente. Obrigada, deputado Cláudio Vereza. Obrigado, deputado Luzia Toledo. Com a palavra, o deputado Rodrigo Coelho. Quero cumprimentá-lo, presidente, cumprimento a todos os presentes, cumprimentar nosso candidato Cláudio Vereza, cumprimentando o candidato Cláudio Vereza, cumprimento a todos os candidatos e candidatas aqui presentes. Quero avançar objetivamente para a nossa conversa, para nossas arguições, deputado Vereza, por conta do perfil do Tribunal de Contas que desejamos, porque acredito que essa arguição deve ser para a gente analisar dos candidatos o perfil que o Tribunal de Contas deve ter, uma vez que o corpo técnico do tribunal é competente o suficiente para dar o alinhamento técnico e garantir a boa fiscalização do Tribunal de Contas. Portanto, o papel do conselheiro, na nossa visão, é que dará o efetivo perfil do Tribunal de Contas. E nessa seara, minha primeira pergunta é, na avaliação de Vossa Excelência, a partir da fiscalização, o papel do Tribunal de Contas é meramente punitivo ou orientador? Essa é a primeira pergunta. A segunda questão tem relação com o momento em que nós vivemos. Na Assembleia Legislativa, nós aprovamos recentemente o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios, que trata de uma transferência fundo a fundo de recursos para investimento nos municípios. Nós temos outros fundos que são fundos especificamente para custeio de políticas públicas. E nós temos ainda a incidência destes na folha de pagamento, principalmente dos municípios, para efeito de lei de responsabilidade fiscal. Pergunto a Vossa Excelência como é que o senhor analisa a transferência fundo a fundo para investimento, como o senhor analisa os fundos de custeio e como analisa esses fundos de custeio incidindo na folha de pagamento para efeito da lei de responsabilidade fiscal. Deputado Rodrigo, colega representante lá do sul do Estado e da população capixaba, é lógico. Agradeço as perguntas. Se o tribunal deve ser mais punitivo ou mais orientador? Houve um tempo em que se usava a ameaça da punição para interesses que não eram os interesses públicos. Esse tempo, felizmente, acabou, ou está acabando. O tribunal não pode ser apenas uma inquisição de gestores que nem sempre têm corpos técnicos, corpo de técnicos suficientes. As pequenas prefeituras, mas mesmo as grandes prefeituras ainda estão se estruturando para modernizar a sua gestão, ainda não tem controle interno, muitas prefeituras ainda não instalaram seus instrumentos de controle interno. São raras as prefeituras que têm no próprio corpo da prefeitura a sua secretaria ou a sua auditoria interna. De tal forma que o caráter do Tribunal de Contas tem que ser de corrigir, de orientar a correção,
de orientar a boa condução. E aí, a Escola de Contas Públicas, que o tribunal tem estruturada, ela tem um papel fundamental neste processo orientador, nesse papel correcional, nesse papel de capacitar as administrações, especialmente as municipais. O Estado nem digo tanto, porque o Estado é mais estruturado, né, mas as administrações municipais no sentido de terem gestões voltadas somente para o interesse público, mas respeitando a legislação existente em nosso país. A segunda questão dos fundos é um avanço muito significativo. Eu acompanhava o período em que a área da assistência funcionava na base dos convênios. É uma agonia, tanto para o poder público, Vossa Excelência foi secretário, quanto para as entidades da assistência social ou para as prefeituras, esse processo de elaborar proposta de convênios, captar os recursos, realizar os convênios, prestar conta desses convênios, da aplicação dos recursos do convênio. Enfim, era uma agonia essa papelada. Agora, em relação a fundos, a criação do Fundo Cidade, que é um fundo que vai repassar recursos direto do Fundo Estadual, do fundo, levou o nome de Fundo Cidade, né? Fundo Estadual para o Desenvolvimento dos Municípios, Fundo Cidade, diretamente para o Fundo Municipal, sem passar pela burocracia enjoada, detalhada e penosa dos convênios. É um novo desafio para o Tribunal de Contas. O projeto, a lei, foi criada em comum acordo, em conjunto com o Tribunal de Contas, para que ela não tenha problemas na hora da sua aplicação. A responsabilidade maior de prestação de contas será dos municípios. Os prefeitos é que terão, né, o cuidado de prestar conta daquele recurso repassado diretamente do Estado para o Fundo Municipal. Mas fica, como Vossa Excelência lembrou, fica o desafio do custeio, porque os municípios terão recursos agora um pouco maiores para investimentos. Mas quem banca o custeio de uma creche, de uma unidade de saúde? E aí nós temos que discutir, aí cabe à Assembleia Legislativa, ao Poder Executivo, aos prefeitos, cabe discutir a redistribuição do ICMS, ao menos aquela parte que cabe ao Estado legislar sobre ela, que é pequena, mas significativa, 25% de toda a arrecadação do ICMS. Mas esse é um tema que merece um estudo maior da famosa e nunca realizada reforma tributária. Das análises aqui, o Marcelo está me orientando, como eu coloquei várias situações em relação aos fundos, queria disponibilizar mais 2 minutos para o deputado Vereza para discorrer sobre essa questão do pagamento de pessoal nos fundos, que eu já falei, mas estou ressaltando, para que incidido na folha de pagamento para efeito de lei de responsabilidade fiscal. Só quero entender, Vossa Excelência está abrindo mão do direito de perguntar para ceder ao deputado Cláudio Vereza 2 minutos. Não. Na pergunta que eu fiz sobre os fundos, eu fiz várias colocações. Como ele avaliava fundo de investimento, como ele avaliava fundo de custeio, e os 2 minutos ele conseguiu falar sobre isso. Eu tinha colocado uma terceira questão, que é como ele avalia os fundos de custeio, incidindo sobre folha de pagamento, principalmente dos municípios, para efeito de responsabilidade fiscal. Então eu estou trazendo como pergunta em separado, uma vez que os 2 minutos não foram suficientes para que ele respondesse toda a avaliação sobre fundos que eu acabei colocando para o deputado candidato Cláudio Vereza.
Obrigado, Deputado Rodrigo, a famosa e demais presentes. A famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, elaborada e aprovada no momento de profunda crise fiscal do país e também da implantação de um modelo político e de gestão que foi denominado mundialmente por modelo neoliberal, esta lei define limites para gastos, por exemplo, com pessoal. Em nível federal, 50% da receita corrente líquida e em nível estadual e municipal, até 60%. Isso traz muitas dificuldades, no caso do Espírito Santo, para os municípios, porque perderam muito de sua arrecadação, especialmente por causa da redução drástica do chamado Fundap. Os municípios ficaram mal acostumados com o Fundap, mal acostumados com aquele recurso que não era próprio, era de transferência, e quando o Fundap agora se reduz quase a zero, não chegou a zero, houve uma redução drástica, né, de 1/3, mais ou menos, daquela arrecadação, os municípios agora estão, né, afogados em cumprir com a Lei de Responsabilidade Fiscal, fiscalizada pelo Tribunal de Contas e pela população, porque não faz sentido o município gastar só com pessoal e não ter investimentos e não fazer funcionar a sua máquina de serviços públicos, né? Tem que ter limite. Então, agora é preciso, já há essa compensação com o Fundo Cidades, porque os municípios terão reservado um recurso para investimentos, já poderão economizar do que arrecadam, porque este fundo já vai dar recurso para investimento. Mas fica o desafio do custeio, porque a Constituição Federal atribuiu aos municípios muitas tarefas. A saúde primária, a educação também de ensino fundamental, entre outras tarefas que cada vez mais, a assistência básica, cada vez mais as tarefas chegam aos municípios. Há muitos recursos federais e até estaduais para investimentos, para novos programas, para novas atividades, novos serviços. Mas o recurso nem sempre chega. Nem sempre há o recurso correspondente. O tempo já acabou. Obrigado, deputado. Eu peço Vossa Excelência ontem apresentou aqui nesta casa uma proposição importantíssima, que é criar uma comissão especial que vai estudar esse tema. Exatamente esse tema, da redistribuição do ICMS em nível de Estado para os municípios. Eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Deputado, meu querido amigo deputado Hércules da Silveira, com a palavra para seu questionamento, com direito a 2 minutos. Senhor presidente, eu quero requerer os minutos que o candidato ultrapassou na sua fala, só para fazer um registro, se Vossa Excelência me permitir. Quero registrar que no dia 4 agora de setembro, a Academia Espírito Santense de Letra, ela fez 92 anos, e nós estivemos presentes lá, e está aqui o imortal Matusalém Dias Moura, e que, apesar do nome de Matusalém, ele é imortal, independente da questão de 92 anos da nossa academia. Meu poeta preferido aqui da casa. Muito obrigado. Ademais, a posse também de Francisco Aurélio na presidência da academia e o lançamento do livro também da Jane Bildt, que foi um momento muito importante. Eu só peço que Vossa Excelência use a mesma paciência comigo que Vossa Excelência usou com o candidato a conselheiro. Só esse registro, obrigado. Obrigado, deputado. Hoje é um motivo de muita alegria para nós. Os corações dos capixabas hoje
estão verdadeiramente em festa. Essa casa fechada, essa redoma que tinha, está quase acabando. Só não acabou ainda porque votaram contra o que a Transparência Capixaba, o que a OAB, o Ministério Público de Contas, o Sindicato dos Advogados e o Conselho Regional de Administração nos capitaneou para que nós apresentássemos aqui a abertura definitiva desse poder, não precisando qualquer um dos senhores. A chancela ou encaminhamento de um deputado, da mesa diretora ou de um partido político para ser candidato a conselheiro do Tribunal de Contas. E, na verdade, esse é um momento histórico, porque a experiência que nós temos, ou que nós tivemos de alguns conselheiros, deputados, que saíram daqui, não prestaram bom serviço no Tribunal de Contas. Evidentemente que tem exceções. Muitos deles que saíram daqui prestaram bom serviço, sim. Agora, alguns não deram bons exemplos, principalmente para a classe política, principalmente para a nossa Casa de Leis. Eu tenho 10 segundos só. Nem 10 segundos, eu vou passar para os outros 2 minutos, para depois fazer os questionamentos. Muito bem. A Excelência tem 4 minutos para fazer os questionamentos, Vossa Excelência. Com certeza. Prestei bastante atenção. O discurso do candidato, que aqui agora não é deputado, aqui tem candidato, e todos serão tratados da mesma forma aqui por esse questionador. O discurso foi um discurso político. A experiência do candidato que eu li ali é experiência política. De contabilidade de finanças no discurso e no currículo eu não vi nenhuma prova cabal de experiência de poder julgar as contas dos ordenadores de despesa. Sei perfeitamente, candidato, que o candidato contará com um aparato técnico no sentido de fazer com que norteie a sua aprovação ou desaprovação das contas. Eu pergunto ao candidato como é que ele vê a questão das medidas cautelares do Tribunal de Contas, uma vez que o candidato já disse que o Tribunal de Contas não é só para punir. E nós estamos preocupados, candidato, com essa transferência de fundo a fundo, que eu acho que vai ser um festival muito grande de improbidade administrativa, porque algumas prefeituras não têm a mínima condição técnica e de contratar técnico competente para fazer um projeto e uma prestação de conta. É a minha pergunta inicial ao candidato Cláudio Vereza. Em primeiro lugar, deputado Dr. Hércules, a Constituição Estadual não diz que o conselheiro tem que ser formado nisso ou naquilo. Ela diz ou. Entre os ou, eu me considero incluído aqui no preceito constitucional. Tantos anos de experiência na vida pública. E tive 2 anos como gestor. Estou respondendo ao tribunal sobre o meu período de gestão. Estou respondendo lá. Fui gestor. Administrei essa casa que tem mais de 1.500 servidores e que tem uma complexidade especial por ser um colegiado de 30 pessoas eleitas pelo povo. Portanto, todos são autoridades, designadas pelo povo. Ninguém aqui é indicado por ninguém.
Eu tive essa experiência, tenho essa experiência, carrego ela comigo. Não atuei sozinho, atuei com uma equipe. Então, na área da engenharia, eu contei com pessoas da engenharia. Na área do direito, eu contei com pessoas do direito. Na área da comunicação, eu trabalhei com pessoas da área da comunicação. E levantamos essa área aqui na casa, né? Enfim, eu estou dentro da Constituição. Vossa Excelência questiona um aspecto que eu mesmo falei, não sou técnico. Sou técnico em política pública. Sou técnico em interesse público. E assim atuarei, e o tribunal vai atuar, em relação ao Fundo Cidade. O administrador municipal que não respeitar a lei, claro, será punido. Primeiramente, será chamado a atenção para corrigir seus erros, assim que o tribunal atua. E depois, caso persista no erro, será punido. Eu agradeço ao candidato, mas eu devo lembrar ao candidato que a leitura da Constituição foi dispensada por esse deputado, uma vez que, como deputado, tem a obrigação de conhecê-la, e mesmo porque não faria uma pergunta se não tivesse conhecimento do que eu estivesse perguntando. Então, na verdade, essa explicação ela foi dispensada por esse deputado, uma vez que é a obrigação do deputado conhecer a Constituição estadual, pelo menos o princípio comezinho da Constituição, que o estabelece. Não foi questionado nada de se o deputado se o candidato... Deputado Eco, vamos até a pergunta, porque senão Vossa Excelência vai extirpar seu tempo em réplica e vai perder o tempo para fazer a pergunta. Não vou perder não, Excelência. Eu vou falar dentro dos meus 2 minutos, pode ficar despreocupado. Eu não vou ultrapassar, não. Vossa Excelência que me tomou alguns segundos que eu gostaria que fosse compensado. Vossa Excelência me tirou o raciocínio do que eu ia falar, me fazendo conhecer uma coisa que eu já conheço. Eu vou falar como nos 2 primeiros minutos eu não fiz nenhuma pergunta. Na verdade, candidato, agora que eu já tenho mais 1 minuto, desse que Vossa Excelência me tirou, como que o candidato vê, indo para o Tribunal de Contas, o que poderá auxiliar aos poderes executivos e aos poderes legislativos, solicitando do executivo também que ele aplique, invista mais em saúde pública, uma vez que nós sabemos que o investimento em saúde pública no país hoje envergonha o povo brasileiro, principalmente do governo federal, que não investe mais de 3% da saúde pública. Eu sei que não é atribuição do Tribunal de Contas, mas, na verdade, eu estou pedindo esse socorro para a nossa saúde pública. Deputado doutor Hércules, recentemente foi sancionada a lei que destina recursos diretos dos royalties de petróleo para a educação e a saúde. E esta lei terá que ser cumprida, assim como a lei dos 25% para a educação. Já existe e é fiscalizada. O gestor público do executivo que não cumpre com aquela obrigação de percentual voltado para a educação, ele responde perante as leis, perante a justiça e perante o poder legislativo. Então, em nosso estado, além disso, temos a lei que criou o Fundo de Combate às Desigualdades Regionais, que repassa percentual aos municípios, especialmente aqueles que não recebem royalties. Nos contratos já assinados até a sanção desta lei, aliás, até dezembro, permanecerá essa
obrigação do Estado repassar aos municípios esse percentual do que cabe ao Estado em termos de royalties. Além disso, tramita no Congresso leis que tratam de reservar recursos para a saúde e para a educação. E os estudos são controversos. Há controvérsias que o Brasil investe pouco em saúde. Não é verdade. O Brasil investe muito em saúde, mas há áreas carentes que precisam ser cobertas pelo Sistema Único de Saúde. E agora, com mais médicos, nós vamos resgatar isso no nosso país. Obrigado, deputado Cláudio Vereza. Nós temos ainda o deputado Roberto Carlos e Genivaldo Lievro, e nós estamos com 1h36 já com o candidato Cláudio Vereza, e temos 2 candidatos aguardando, o deputado Dari Pagung e Renato Ferraz. Eu não quero cortar a palavra de ninguém, mas eu pediria ao deputado Roberto e ao deputado Genivaldo que fosse o mais sucinto possível, no sentido da gente não deixar de ouvir e também ser correto com os demais candidatos que estão aguardando para serem questionados. Com a palavra, o deputado Roberto Carlos. Presidente Ataíde Armani, candidato Vereza, não vou fazer uma pergunta elaborada por mim, não. Vou fazer uma pergunta, Vereza, elaborada por Fernando Pessoa. Vereza, valeu a pena? Valeu a pena, no momento em que os políticos estão com vergonha de ser políticos? Valeu a pena você que tem uma trajetória, uma história cravada no movimento social, que lutou contra a ditadura militar, para que nós pudéssemos respirar ares de liberdade? Valeu a pena ter enfrentado o crime organizado no nosso Estado, num momento de recrudescimento, onde as instituições se apequenaram e onde muitos políticos se esconderam? Valeu a pena a luta contra o crime organizado, para que hoje nós pudéssemos ter 22 concorrentes a uma vaga no Tribunal de Contas? Valeu a pena você ter 6 mandatos em linha reta, em defesa do povo capixaba, e hoje as manifestações que colocam, da nossa população, que colocam em xeque a classe política, muita gente se escondendo, algumas pessoas abandonando a vida pública? Valeu a pena, Vereza? Essa é a pergunta que eu faço, parafraseando o poeta Fernando Pessoa, que eu sei que Vossa Excelência é dedicada à poesia, eu sei que Vossa Excelência tem muita sensibilidade, e eu não tenho dúvida nenhuma que na vida pública, e principalmente no Tribunal de Contas, nós precisamos de gente com sensibilidade. Obrigado, colega Roberto Carlos. O Fernando Pessoa responde que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Não que eu considere que minha alma seja maior do que qualquer outra do mundo. Não. Sou ser humano como outro qualquer. Apenas me locomovo em 4 rodas. É a única diferença que eu tenho maior. Sou pecador, sou limitado, não me considero inteligente, extra-inteligente, um mediano. Humildemente, um mediano. Mas, meninos, eu vi. Meninos, eu vi. Quando eleito deputado estadual pela primeira vez, procurando a assessoria desta casa, eu perguntava modestamente, saindo de 2 salários mínimos como salário, e eu perguntava, qual é o salário de um deputado? Para eu fazer meu planejamento. Isso é proibido, deputado. Isso não pode.
O senhor está eleito, mas o senhor pode ser cassado por falar nisso. Falecido já quem me respondeu isso. E era chefe da Procuradoria da Casa. Pesquisei, só fui saber quando recebi o primeiro salário. Meninos, eu vi. 100 salários mínimos. 100 salários mínimos. 70 mil reais hoje seria. Eu vivi. E estampei o meu contra-cheque pela primeira vez na história para o jornal A Gazeta. E foi publicado, e foi uma bomba. Eu vi. Quando alguém aqui desta tribuna, falando mais de 50 minutos, gritava: eu tenho a força, eu sou invencível. Eu aprovo a pena de morte nesse estado se eu quiser. E falava 40, 50, não tinha negócio de 5 minutos, 10 minutos, não. Eu vi, meninos. E eu enfrentei sozinho, naquela cadeira ali onde está a doutora Joana Dark. Humildemente, mineiramente, deputado Dari, Vossa Excelência que é da divisa, mineiramente eu vivi, eu vi. Deputado Cláudio, eu peço para concluir. E vale a pena o desgaste, vale a pena ser chamado de grandes porqueira, mas nada é mais realizador do que você ir num casamento, como fui sábado, e antes do casamento, um senhor de terno e gravata senta na minha frente. O senhor não me conhece, deputado, o senhor não sabe quem eu sou, mas eu sei quem o senhor é. E eu tenho orgulho de acompanhar a sua história. Eu não me esqueço daquele dia que o senhor foi carregado aqui nesse plenário como presidente da casa. O moço me lembrava disso. Eu tenho orgulho de carregar no sangue o sangue do meu avô, que eu não conheci, José Vereza, vereador e prefeito de Vila Velha. Eu carrego no outro lado, no sangue, o caráter de juiz e desembargador do meu bisavô materno, Anésio Augusto Serrano Vereza. Está nos anais do tribunal. Carrego também o sangue mineiro do primo segundo de meu pai, o grande JK. Eu nem sabia que carregava essas coisas no meu sangue. E me vejo na política desde 1970. Porque, para mim, a política é o sentido amplo da atuação do cidadão, do morador da cidade, da polis, em vista dessa vida ser uma vida feliz. Eu peço a para isso que eu estou na Vossa política. Excelência. Peço desculpas por ter extrapolado, mas me emocionei nesse momento, a partir da pergunta poética. E não há vida feliz sem poesia, deputado. Vossa Excelência tocou na minha ferida, digamos assim. Tocou no meu calcanhar de Aquiles. Há que se sonhar sempre. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Eu entendo, Vossa Excelência, porque participei dessa época também, sei como foi difícil, eu entendo. Participei desde 1970 da vida pública, política do nosso Estado e sei o que foi isso. Então, entendo, mas, infelizmente, nós temos 22 candidatos e já estamos com 1h44 no primeiro, e eu quero ser ímpar e correto com os demais. Por isso, na responsabilidade como presidente dessa comissão, procurar ser o mais correto possível com todos os candidatos. Eu sei que o tema perguntado pelo deputado Roberto Carlos, de fato, mexe com quem passou aquela época, e eu a passei. Presidente, só deputado, só pela ordem. Deputado Eco, antes de terminar a sessão, nós vamos ter as fases de comunicações. Só dizer que o termo, infelizmente, ele não deve ter sido bem empregado. Vossa Excelência, acho que dizer, felizmente, nós temos 22.
Candidato, e o tempo é muito 22. pequeno. Mas, felizmente, nós temos 22 candidatos. Felizmente, com certeza, deputado. Deputado Genivaldo Lievre. Presidente Ataíde, colegas deputados e deputadas, deputado companheiro Vereza, não sou de Varginha, sou cidadão nascido em Baunilha. Já votei aqui nesta casa, nesse mandato, para 2 conselheiros. Domingos Taufner, concursado, procurador de contas, e um deputado, Rodrigo Chamum. Me orgulho disso. Tenho certeza que os cidadãos que votaram nesse cidadão e as cidadãs se sentem representados aqui, nessa forma de se organizar a democracia, o sistema democrático do país. Democracia representativa. Companheiro Vereza, pela sua experiência, você conhece de direito, conhece de administração pública e é especialista em política. Humanista, ético e luta pelo bem comum. Eu vou fazer uma única pergunta. Como garantir que a nossa Constituição estadual seja respeitada? Colega deputado Genivaldo. Lutando, lutando, lutando. Vigiando, vigiando e vigiando. É preciso aperfeiçoar o sistema democrático brasileiro. Com as famosas reformas, que ficam só famosas, mas não vão a fundo. Reforma política, reforma tributária, reforma administrativa, reforma trabalhista. Esse país precisa se modernizar para acompanhar o tempo de hoje. Esse país ainda está no século XX, em termos de estruturas. Ainda está no século XX, nós já estamos no ano 13 do século XXI. Então, na área política, então, é um desastre o sistema eleitoral brasileiro. O poder econômico tem preponderância sobre os processos eleitorais. Nós, que viemos das causas populares, das lutas populares, sabemos a dificuldade que é chegar numa casa como essa. Eu consegui chegar 6 vezes. Ralei muito. Sei como é que é. Os demais também ralam muito. Então, é preciso lutar, lutar e lutar sem parar. Sonhar, sonhar e sonhar sem parar. Vigiar o tempo inteiro. Porque o sistema é um sistema danoso. É um sistema individualista. É um sistema que não privilegia o interesse público. O sistema capitalista privilegia o interesse privado. De tal forma que continuamos. Mesmo que eu saia daqui, estarei ainda nas causas públicas, porque o Tribunal de Contas é um órgão essencialmente defensor da causa pública, fiscalizador e monitorador das ações públicas. Muito obrigado, colega. Obrigado, deputado. Obrigado, Presidente, deputado. se Vossa Excelência me permite, eu queria terminar agradecendo a Vossa Excelência, aos demais membros. Eu concedo, sim, mas seja o mais sucinto possível. 2 minutos. 2 minutos, então, a Vossa Excelência para as suas considerações. E antes disso, da consideração de Vossa Excelência, eu pediria aos titulares da comissão se estão satisfeitos com a explanação que foi feita até agora. Se tiverem, eu gostaria que, antes da despedida, das considerações finais do candidato Cláudio Vereza. Vou responder. Posso falar, Excelência? Com a palavra. Gostaria de
dizer alto e bom som que realmente foi muito importante nossas perguntas e, consequentemente, as respostas. Eu tenho 3 mandatos aqui na Assembleia Legislativa e, a primeira vez, e talvez essa foi a primeira de todas as vezes que aconteceu aqui na Assembleia, que nós tivéssemos a oportunidade de, na verdade, fazer aqui um concurso público, que é aqui como se fosse um concurso público. São 22 pretendentes, pessoas que naturalmente se inscreveram em função do conhecimento, e aqui nós vimos a questão do primeiro, Cláudio Vereza, que nós conhecemos o seu comportamento brilhante nesta Casa de Leis, e para nós também, que tivemos a oportunidade de fazer as perguntas, foi um aprendizado. Na verdade, a gente nunca sabe nada, a gente sempre está aprendendo. E acredito que todos os deputados desse sodalício, hoje, aprendeu mais um pouquinho. E eu me sinto feliz, alegre, satisfeito por ter tido a oportunidade de fazer as perguntas e, com certeza, mais a 21. Eu concordo plenamente, tanto é que assinamos o projeto do Dr. Hércules, que são 6 assinaturas, se não me falta a memória, onde nós gostaríamos que todos, o trabalho que vai dar isso, não me interessa. Me interessa que a oportunidade poderia ser para todos. E hoje já houve um avanço. Eu também, vários conselheiros já passaram pelas minhas mãos. Não foi 1, nem 2, nem 3, foi vários. 5 ou 6, ou um pouco mais. E hoje eu estou tendo a oportunidade, não só deputado desta Casa de Leis, mas também pessoas competentes, capacitadas, que tiveram até a sua autoestima levantada em função desta oportunidade. E, na verdade, nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. Sabemos que para o Executivo isso não é bom. Sabemos que para o Executivo não é bom. É bom indicar aqui dentro. Isso já aconteceu quantas e quantas vezes. Mas quando nós generalizamos, quem ganha é a sociedade. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Pela ordem, presidente. Deputada Luzia Toledo. Eu quero rapidamente dizer a todos e todas que estão aqui, e à mesa, na figura do presidente Ataíde Armani, cumprimentando todos os demais, nós estamos vivendo hoje um momento singular desta casa. É um momento de cidadania completo. A casa está recebendo a sociedade para que nós, em frente a todos vocês e os nossos telespectadores, fazendo aqui como se fosse realmente uma prova, e uma prova aberta, uma prova transparente. É aquilo que a gente procura nesse parlamento, procura na vida pública durante todo o tempo. Estou no 7º mandato, 3 mandatos aqui nesta casa, e eu me sinto assim hoje emocionada de estar participando desse momento tão importante da Assembleia Legislativa do nosso Estado. Quero parabenizar o deputado Cláudio Vereza, que se ouve com muita propriedade, como não poderia ser diferente, conhecendo como nós conhecemos. Portanto, deputada Ataíde Armani, parabéns pela condução dos trabalhos no primeiro dia, primeiro sabatinado, e nós podemos sair daqui de cabeça erguida diante das pessoas que estão aqui e dos telespectadores que estão em casa acompanhando essa sabatina. Está sendo, assim, literalmente transparente, todos muito responsáveis, de modo que a casa cresce num momento como esse, que nós vamos sabatinar mais 21 candidatos. Muito obrigada. Deputada Lúcia Dornelas.
Vou ser breve, senhor presidente. Apenas dizer que, quando nós acordamos hoje pela manhã, saberíamos que ia iniciar a sabatina de 22 concorrentes, e certamente cada sabatinado aqui, cada candidato que vai ser arguído por nós, contará a sua história e será um momento diferente. Mas não podia deixar de dizer que, nessa arguição do deputado Cláudio Vereza, que tem uma vida dedicada ao Estado do Espírito Santo, aos capixabas, sem dúvida alguma foi um momento ímpar e emocionante nesse plenário, deputado Cláudio Vereza. Eu que acompanhei a sua trajetória política e posso dizer que sou sua fã, fiquei bastante emocionada e certamente os outros 21 contará também aqui a sua história dedicada ao Estado do Espírito Santo e será, como o deputado Zé Esmeraldo falou, um aprendizado para todos nós que estamos aqui vivendo essa sabatina e também para os telespectadores e as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, deputado Lúcio. Eu gostaria, não foi normatizado isso, mas eu vou conceder ao candidato Cláudio Vereza, como vou conceder a todos depois, do mesmo jeito. Eu concedo 3 minutos para suas considerações finais, deputado. Primeiramente, presidente Ataíde, agradecer à comissão, aos colegas que vieram para acompanhar essa arguição e aos presentes, colegas de trabalho, familiares, aos demais candidatos que compareceram. Não vou dizer que não fiquei nervoso, porque na vida, a cada passo que damos, é um novo passo. Mas termino feliz, como se fosse no primeiro dia que eu assumi o mandato como deputado aqui, quando o presidente falou: de pé para ouvirmos o hino nacional. E eu estava sentado, falei, ai, ai, ai. E pedi pela ordem ao presidente para que pudesse permanecer sentado. E o presidente ficou tonto. Então, a cada momento é uma experiência nova na vida. Eu agradeço imensamente por essa possibilidade aos que subscreveram a minha inscrição, os colegas de bancada, deputada Lúcia, deputado Roberto, deputado Genivaldo, deputado Rodrigo, também ao deputado Zé Carlos Elias e à deputada Aparecida Denadai, que subscreveram a minha inscrição e me permitiram estar aqui nesse momento. Espero ter sempre, como graças a Deus tive, equilíbrio, bom senso, serenidade, para continuar atuando como deputado, caso esta casa escolha um outro nome para ocupar essa função de conselheiro do Tribunal de Contas, conselheiro da Corte de Contas do nosso Estado, ou, se essa casa achar por bem me escolher, estarei, como sempre estive, de pé sentado na cadeira, para honrar o interesse público, honrar os interesses da população capixaba, o interesse público da população brasileira, do ser humano. E agradeço à mesa diretora desta casa, que democratizou esse processo e permitiu, assinando as inscrições de 18 outros candidatos e candidatas, junto com o doutor Hércules, em alguns casos juntos, em alguns casos apenas à mesa, permitindo que esses candidatos tivessem o apoiamento para a sua inscrição, democratizando de vez o processo de escolha de conselheiro ou conselheira do Tribunal de Contas, porque a vaga é por indicação da Assembleia, porém, desta forma, por pressão da sociedade, por inquirição dos interessados, a mesa diretora e também com esforço do Dr. Hércules, se abriram para permitir que 22
pessoas pudessem se inscrever e, de uma vez por todas, mudou a história do processo de escolha de conselheiro, tendo lei ou não, mudando a Constituição ou não, o processo já mudou. Sucesso para os demais candidatos e um bom dia a todos. Eu quero, antes de agradecer ao deputado Cláudio Vereza, Vossa Excelência me fez lembrar, eu acho que nós cadeirantes, e principalmente que mexemos com política, temos muita história política, né? E daria para escrever, eu acho, vários livros. Eu lembro uma vez, uma oportunidade, uma pessoa ligou para mim e falou: Ataíde, nós precisamos sentar para conversar. Daí eu falei: olha, senta Vossa Excelência, porque eu estou há 37 anos sentado já. Então nós temos muita história para contar. Vossa Excelência me fez lembrar essa história agora. Muitas, não tenha dúvida. Deputado Cláudio Vereza, muito obrigado. Espero que Vossa Excelência saia daqui agora com a alma lavada de saber que essa comissão cumpriu o seu dever com Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Só comunicar a Vossa Excelência que vou me ausentar agora desta reunião da comissão para participar da reunião ordinária da Comissão sobre Drogas desta Casa, na qual sou vice-presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Genivaldo Oliveira. Levanta a sessão suspendo a sessão por 5 minutos, devido a dar oportunidade ao próximo candidato de uma entrevista ao vivo antes da sessão, como foi dada ao primeiro candidato deputado Cláudio Vereza. Está suspensa por 5 minutos.